Povo de Deus, este é um vídeo especial, vídeo de encerramento dessa série Ore Comigo através dos Salmos, em que temos tido o privilégio de estudar cada salmo versículo por versículo. E hoje iremos do Salmo 144 ao Salmo 150. E mais uma vez, Deus vai falar conosco. O Salmo 144 é uma oração e um cântico de louvor a Deus em que Davi, o grande salmista, exalta a proteção divina e clama pela intervenção do Senhor em sua vida e em sua nação. A mensagem central desse salmo é a confiança em Deus como defensor do justo e a esperança de um futuro abençoado. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Davi começa este salmo reconhecendo Deus como sua rocha, sua segurança e estabilidade. Historicamente, sabemos que Davi foi um grande guerreiro, mas ele não se vangloria de sua própria habilidade. Reparem, ele atribui a Deus a capacitação para a guerra, reconhecendo que sua força, agilidade e sucesso vêm do Senhor. Este versículo nos ensina que toda a preparação e habilidade que possuímos tem sua origem em Deus. Ele é a minha misericórdia, o meu baluarte, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu escudo em quem confio, e ele submete os povos sob mim. Aqui Davi usa diversas metáforas para expressar como Deus o protege e o sustenta. Misericórdia, baluarte, fortaleza, libertador, escudo. Em cada aspecto, vemos Deus como um refúgio tanto emocional quanto físico. Nos conflitos da vida, tanto externos quanto internos, é Ele quem proporciona segurança e vitória. No contexto histórico, Davi enfrentava inimigos físicos e nações, mas a igreja ao longo dos séculos entendeu que o verdadeiro inimigo é o mal e o nosso verdadeiro refúgio é Deus. Senhor, que é o homem, para que tomes conhecimento dele, e o filho do homem, para que o estimes. Davi se maravilha com a atenção que Deus dá à humanidade. Quem é o homem? Uma criação tão pequena diante da grandeza divina para que Deus o considere. Essa questão remete à nossa pequenez, mas também ao imenso amor e cuidado de Deus por nós. Historicamente, este versículo tem sido interpretado como uma declaração da graça divina. O fato de que Deus se preocupa conosco, apesar da nossa insignificância, é de fato uma expressão de sua imensurável bondade. O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra que passa. Davi reflete sobre a transitoriedade da vida humana. O homem é comparado a um sopro, um vapor que logo se dissipa. Nossos dias na terra são como uma sombra que rapidamente se desvanece. Esse reconhecimento da brevidade da vida é um tema recorrente nas Escrituras, apontando para a importância de viver de forma piedosa e em comunhão com Deus. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Faze brilhar os relâmpagos e dispersa-os. Atira as tuas flechas e faze-os fugir. Davi clama pela intervenção direta de Deus. Ele usa imagens grandiosas, céus que se abaixam, montes fumegantes, relâmpagos, para descrever a majestade e o poder de Deus quando ele age em favor de seu povo. Esse clamor pode ser entendido historicamente como uma súplica por livramento das forças inimigas, mas espiritualmente fala do desejo de todo crente por ver a poderosa mão de Deus em ação em meio às tribulações da vida. Estende a tua mão desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas, da mão dos estrangeiros. Aqui Davi pede para ser salvo das muitas águas, uma metáfora para perigos e tribulações, e da mão dos estrangeiros, referindo-se a inimigos externos que ameaçavam Israel. No contexto espiritual, as águas podem representar provações ou crises pelas quais passamos, e o clamor de Davi é o nosso clamor em tempos de perigo, quando tudo parece ameaçar nos submergir. Cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a mão da falsidade. Davi faz uma crítica àqueles que falam mentiras e agem de forma enganosa. O contraste aqui é com a justiça de Deus, que é a verdade. O versículo pode ser aplicado a qualquer situação em que enfrentamos falsidade ou injustiça, confiando que Deus, o justo juiz, trará à luz a verdade.
Eu te cantarei um cântico novo, ó Deus, com a harpa de 10 cordas, a ti cantarei louvores. Aquele que dá vitória aos reis, que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Davi aqui se compromete a cantar um cântico novo em gratidão pela proteção e livramento que Deus lhe deu. O cântico novo na Bíblia representa uma nova experiência de graça e livramento. Davi exalta a Deus não apenas por ter sido salvo, mas pela contínua fidelidade divina. Este louvor a Deus ecoa pelos séculos, como um convite a todos os crentes para agradecerem a Deus por suas misericórdias renovadas. Livra-me e tira-me da mão dos estrangeiros, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a mão de falsidade, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Davi não pede apenas por si mesmo, mas pelo futuro de seu povo. Ele clama pela proteção de Deus para que seus filhos cresçam fortes e suas filhas sejam firmes e graciosas. Historicamente, isso reflete o desejo de todo líder de ver seu povo prosperar em segurança e em harmonia, algo que a Igreja ao longo dos séculos também tem aplicado às suas orações e súplicas. Que as nossas despensas estejam cheias, fornecendo todo tipo de provisão. Que as nossas ovelhas multipliquem aos milhares e dezenas de milhares nos nossos campos. Que os nossos bois estejam carregados. Que não haja assaltos, nem saídas, nem clamores nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Davi conclui com uma visão de uma nação próspera em paz e abundância. Esse trecho final é uma bênção, um desejo de que o povo de Deus viva sob o favor divino, livre de violência e privação. Esse ideal de vida próspera e abençoada, em que Deus é o Senhor, reflete a esperança final de toda a humanidade. Uma existência marcada pela paz, pela justiça e pela plenitude em Deus. Este salmo nos chama a confiar no Senhor em tempos de batalha e crise, a louvá-lo por suas contínuas bênçãos e a esperar por um futuro em que sua justiça e paz prevaleçam. Que salmo maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? Agora eu quero analisar com vocês o Salmo 145, que é um cântico de louvor de Davi, cheio de adoração e exaltação ao poder, à bondade e à misericórdia de Deus. Este salmo nos ensina sobre a majestade de Deus e sua bondade eterna para com todos os que o buscam. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Davi começa esse salmo com uma declaração de exaltação e adoração. Ele não apenas reconhece Deus como o Senhor de todas as coisas, mas o chama de Rei. O reconhecimento de Deus como o Rei soberano é uma mensagem poderosa. Ele está acima de todas as nações, reis e reinos. Historicamente, Israel era governado por reis humanos, mas Davi compreendia que o verdadeiro rei era Deus. Isso nos lembra que em nossa vida Deus deve ocupar o trono e nossa adoração não pode ser apenas momentânea, mas eterna. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Aqui Davi promete louvar a Deus diariamente. Ele não se contenta com um louvor ocasional. Seu desejo é fazer disso um hábito diário. Essa prática constante de adoração é algo que devemos aprender. Historicamente, o louvor a Deus era parte da vida diária dos israelitas, especialmente por meio dos sacrifícios e festas. Hoje, embora nossos sacrifícios sejam espirituais, podemos aprender a louvar a Deus em cada aspecto da nossa vida diária, seja no trabalho, nos estudos ou nas relações pessoais. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Davi reflete sobre a imensidão da grandeza de Deus. Quando diz que a grandeza de Deus é insondável, ele reconhece que por mais que tentemos entender, sempre haverá algo além do nosso alcance. No contexto histórico, Davi experimentou muitas das intervenções poderosas de Deus, desde sua vitória sobre Golias até o estabelecimento de seu reinado. Em nossa vida, às vezes enfrentamos desafios incompreensíveis, mas este versículo nos lembra que, embora não possamos compreender tudo, podemos confiar em Deus, que é infinitamente grande. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus poderosos feitos.
A continuidade do louvor de geração em geração é um tema central na Bíblia. Desde os tempos de Abraão, o povo de Deus é chamado a passar a herança da fé para a próxima geração. Davi, como rei, sabia que era importante não apenas que ele louvasse a Deus, mas que ele ensinasse a seus filhos e a todo o povo de Israel a fazer o mesmo. Esse versículo nos desafia a sermos exemplos de fé e a transmitirmos essa herança espiritual às próximas gerações. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei a tua grandeza. Davi declara que ele vai meditar no esplendor da majestade de Deus e nas suas maravilhas. Isso nos ensina a importância de parar e refletir sobre as obras de Deus. A história do povo de Israel está repleta de exemplos de intervenção divina. Do Êxodo à conquista da Terra Prometida. Meditar na obra de Deus nos traz paz e aumenta a nossa fé. Assim como Davi, devemos proclamar a grandeza de Deus com entusiasmo. Proclamarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Aqui Davi fala da bondade e da justiça de Deus. A bondade de Deus é um tema constante em toda a Escritura e sua justiça é um alicerce de sua ação. Deus não é um juiz cruel, mas misericordioso e tardio em irar-se. A longa história de Israel com Deus, apesar de suas infidelidades, revela essa paciência divina. Em nossa vida, esse versículo nos relembra da infinita paciência de Deus para conosco e da sua disposição de perdoar quando nos arrependemos. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Davi reconhece que a bondade de Deus não se limita ao povo de Israel, mas se estende a toda a criação. Todo o universo foi criado para refletir a glória de Deus. Isso nos ensina que o louvor a Deus não é apenas algo para seres humanos, mas para toda a criação. A bondade de Deus é evidente nas obras da natureza, e sua misericórdia é uma extensão do seu caráter gracioso. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens os teus poderosos feitos e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Davi está maravilhado com o reino eterno de Deus. Ele sabe que, embora seu reinado seja temporário, o domínio de Deus é eterno. Este é um lembrete poderoso para nós. Todos os reinos humanos passarão, mas o de Deus durará para sempre. Este versículo nos inspira a olhar além das circunstâncias terrenas e lembrar que servimos a um Deus que governa com poder e glória por toda a eternidade. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Davi destaca aqui a provisão de Deus para os necessitados. Deus sustenta os que caem e alimenta todos os que confiam nele. Isso nos mostra a compaixão divina em ação. Historicamente, isso se reflete no cuidado que Deus tinha por Israel, especialmente durante momentos de desespero, como no deserto. Deus continua a ser aquele que provê o que necessitamos, tanto física quanto espiritualmente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas a todos os ímpios ele destruirá. Aqui Davi enfatiza a justiça e a santidade de Deus. Deus está próximo daqueles que o invocam de coração sincero. Ele cumpre o desejo daqueles que o temem e os livra de suas aflições. Esses versículos nos encorajam a buscar a Deus com sinceridade, sabendo que Ele está perto e pronto para nos salvar. A promessa de proteção para os que amam a Deus e de destruição para os ímpios é um lembrete da santidade de Deus e da certeza de sua justiça. A minha boca proclamará o louvor do Senhor e toda a carne bendirá eternamente o seu santo nome. Davi encerra o salmo com uma declaração de louvor eterno.
Ele se compromete a continuar louvando a Deus e convida toda a humanidade a fazer o mesmo. A mensagem final deste salmo é clara: o louvor ao Senhor não tem fim, e um dia toda a criação reconhecerá sua grandeza. Então, meus irmãos, esse Salmo 145 nos ensina a louvar a Deus por sua grandeza, por sua bondade, por sua misericórdia. Ele nos lembra que Deus é o Rei soberano que cuida de nós em todas as situações e que seu reino é eterno. Assim como Davi, nós também somos convidados a meditar na majestade de Deus e a proclamar suas obras de geração em geração. O Senhor é justo, compassivo e sempre presente para aqueles que o buscam de coração sincero. Que esse salmo nos inspire a adorar a Deus em todos os momentos de nossa vida, confiando em sua bondade e esperando pela plenitude do seu reino eterno. Amém, meus irmãos? Agora eu quero analisar com vocês o Salmo 146, que é mais um cântico de louvor que contrasta a fragilidade humana com a fidelidade de Deus, que convida a cada um de nós a adorar e a confiar no Senhor, em vez de confiar nos governantes e nas forças temporais deste mundo. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. O salmo começa com uma exortação para louvar a Deus. O salmista não apenas convida outros a louvarem, mas também fala consigo mesmo: ó minha alma, louva ao Senhor. Há algo profundo nesse chamado à adoração pessoal. Esse é mais um salmo de Davi, meus irmãos. E Davi nos lembra que o louvor não é apenas algo externo, mas deve brotar de dentro do coração. Historicamente, o povo de Israel era chamado a louvar a Deus em todas as circunstâncias, mesmo em tempos de exílio e adversidade. E isso nos ensina que em todas as fases da nossa vida, nossa alma deve ser movida a adorar a Deus, independentemente das circunstâncias. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista faz um compromisso de louvar a Deus durante toda a sua vida. Este é um exemplo de uma fé contínua e perseverante. O louvor a Deus não é algo limitado a momentos de celebração ou sucesso. O compromisso do salmista é adorar ao Senhor em todos os momentos, enquanto tiver fôlego. Da mesma forma, somos chamados a fazer do louvor a Deus uma prática constante, não apenas em tempos bons, mas também em tempos difíceis. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Aqui Davi faz uma advertência contra a confiança excessiva nos líderes humanos. No contexto histórico, Israel vivia em um mundo onde os reis e príncipes eram vistos como figuras poderosas e até divinas. No entanto, Davi, que conhecia a fragilidade humana, mesmo nos mais altos cargos, afirma que em nenhum homem há salvação. Os governantes e autoridades humanas têm suas limitações. Este versículo nos lembra que nossa esperança não pode estar nos poderes deste mundo, sejam políticos, líderes ou sistemas humanos. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Esse versículo é um lembrete da brevidade da vida humana. Quando alguém morre, seus planos e projetos desaparecem com ele. A confiança nos príncipes e governantes deste mundo é vã, porque todos somos mortais. O contraste aqui é entre a natureza temporária do homem e a eternidade de Deus. Davi aponta para a fragilidade da vida, algo que todos nós devemos lembrar. Os líderes humanos podem ser poderosos por um tempo, mas eventualmente todos retornam ao pó. Apenas Deus é eterno. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A bem-aventurança ou felicidade verdadeira vem para aqueles que confiam em Deus. O Deus de Jacó refere-se ao Deus da aliança com Israel. Ele é o Deus que cuida, sustenta e provê. Este versículo reflete o profundo relacionamento de confiança que Deus tem com o seu povo. A verdadeira bênção está em confiar em Deus, não nos homens. Quando colocamos nossa esperança no Senhor, experimentamos uma segurança que as circunstâncias deste mundo não podem tirar. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que guarda a verdade para sempre. Aqui Davi louva a Deus como Criador de todas as coisas. Ao reconhecer o Senhor como Criador, Davi declara que o poder de Deus é incomparável. Ele não apenas criou o universo, mas também guarda a verdade para sempre. No mundo em que vivemos, onde a verdade muitas vezes parece fluida, esse versículo nos lembra que a verdade de Deus é eterna e imutável. Ele não muda.
e sua criação é uma prova de sua grandeza. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor solta os encarcerados. Aqui vemos a justiça social de Deus em ação. Ele não é apenas o Criador distante, mas está envolvido em sustentar os oprimidos, em alimentar os famintos e libertar os cativos. Historicamente, o povo de Israel muitas vezes enfrentou a opressão de outros povos, e Davi relembra aqui a promessa de Deus, de que Deus está ao lado dos injustiçados. Este versículo nos inspira a confiar que Deus está ciente das injustiças e agirá em favor daqueles que o buscam, especialmente os que estão em necessidade. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Deus é descrito como aquele que cura, restaura e eleva os caídos. Este é um dos versículos mais belos sobre a natureza compassiva de Deus. Ele abre os olhos dos cegos, tanto no sentido literal quanto no espiritual. Ele é o Deus que eleva os oprimidos, os que estão abatidos pelo peso da vida. Para aqueles que buscam a justiça, Deus é seu protetor e sustentador. Este é um lembrete poderoso de que Deus se preocupa profundamente com aqueles que sofrem e que, no tempo certo, Ele trará cura e restauração. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Deus tem um cuidado especial pelos marginalizados e vulneráveis, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Na sociedade antiga, esses grupos eram frequentemente desamparados e sem proteção. A lei de Moisés tinha instruções específicas para proteger essas pessoas, e o salmista aqui afirma que Deus continua a cuidar deles. Isso nos desafia a seguir o exemplo de Davi, cuidando dos necessitados ao nosso redor. No entanto, ele também promete que os ímpios não prosperarão para sempre. Seu caminho será transtornado. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. O salmo termina com uma exaltação ao reino eterno de Deus. Enquanto os príncipes e governantes humanos vêm e vão, o reinado de Deus é eterno. O salmista reafirma que o Senhor é o Deus de Sião, a cidade santa, e que ele reinará para sempre, de geração em geração. Isso é uma promessa de estabilidade e esperança para todos os que confiam nele. Então, povo de Deus, esse salmo nos lembra que não devemos colocar nossa confiança nos homens ou nos poderes deste mundo, mas em Deus, que é eterno, justo e compassivo. Ele é o Deus que criou o universo e também o Deus que cuida dos oprimidos, dos necessitados e dos vulneráveis. Sua justiça é certa e seu reinado é eterno. Então, quando meditamos nesse salmo, como acabamos de fazer, nós somos desafiados a fazer de Deus a nossa única confiança, sabendo que Ele nunca falhará. Amém, meus irmãos? Que possamos viver de maneira que nossa esperança esteja sempre no Senhor, o Rei eterno. Agora, meus amados irmãos, eu quero com vocês analisar o Salmo 147, que é um hino de louvor que celebra a grandeza de Deus como Criador e sustentador do universo e também como aquele que cuida dos necessitados. Ele exalta a provisão divina e o cuidado especial que o Senhor tem por seu povo. Este salmo foi provavelmente escrito após o retorno do exílio babilônico, um tempo em que o povo de Israel estava voltando a reconstruir Jerusalém e a restaurar sua vida religiosa. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Decoroso é o louvor. O salmista começa com uma exortação ao louvor, destacando que é algo bom e agradável louvar a Deus. Não é apenas uma obrigação religiosa, mas um privilégio. A adoração ao Senhor deve fluir do coração e não ser uma carga. O contexto histórico desse salmo, possivelmente após o exílio, reflete um povo que aprendeu o valor de adorar a Deus após passar por grande sofrimento e exílio. Agora, ao retornarem à terra prometida, eles reconhecem o quão bom e belo é louvar ao Senhor. Em nossas vidas, o louvor a Deus deve ser constante, não apenas quando as coisas estão bem, mas em todos os momentos, reconhecendo que Ele é sempre digno de louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Aqui, o salmista celebra a obra de Deus na reconstrução de Jerusalém. Historicamente, isso se refere ao período de retorno do exílio babilônico, quando o povo estava sendo reunido novamente em sua terra natal. Esse ato de reunir os dispersos é um símbolo do cuidado e restauração de Deus.
Da mesma forma, Deus hoje continua a reunir seus filhos, restaurando vidas, curando corações quebrantados e trazendo unidade ao seu povo. Sara os quebrantados de coração e lhes cura as feridas. O Salmo reflete o caráter compassivo de Deus, que não só reconstrói cidades, mas também cura pessoas. O Deus que edifica Jerusalém também é o Deus que cura os corações quebrantados. A história de Israel é marcada por momentos de grande dor e exílio, e agora eles experimentam o Deus que cura suas feridas. Este versículo é profundamente confortante, pois nos lembra que Deus não está distante das nossas dores. Ele cuida de cada coração quebrado, curando as feridas da alma. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Esse versículo destaca o poder e a sabedoria de Deus como Criador. Ele é tão grande que conhece cada estrela pelo nome, algo que é inconcebível para a mente humana. Sobretudo se considerarmos que o número de estrelas presentes no universo é 3 vezes mais do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do planeta Terra. Você consegue imaginar isso? Pois é. No contexto antigo, as estrelas eram vistas como símbolos de grandeza e mistério, e o salmista usa essa imagem para ilustrar o imenso conhecimento de Deus. Se ele conhece as estrelas, que são inumeráveis, quanto mais ele conhece e se importa com cada um de nós. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos pequenos, este versículo nos lembra que somos conhecidos e amados por um Deus que sustenta todo o universo. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O poder e a sabedoria de Deus são enfatizados novamente. Ele não apenas criou todas as coisas, mas seu entendimento é ilimitado. Isso é um lembrete de que, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo em nossas vidas ou no mundo ao nosso redor, podemos confiar no entendimento infinito de Deus. Ele sabe todas as coisas e está no controle de cada detalhe. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Este versículo fala sobre a justiça de Deus. Ele levanta os humildes, aqueles que dependem dele, mas abate os ímpios. No contexto bíblico, os humildes são aqueles que confiam em Deus e se submetem à sua vontade, enquanto os ímpios são aqueles que se rebelam contra ele. Essa justiça divina é uma constante ao longo das Escrituras. Deus exalta os que são pequenos aos olhos do mundo, mas derruba aqueles que se exaltam a si mesmos. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Aqui o salmista novamente exorta o povo a louvar a Deus, desta vez com instrumentos musicais. A música sempre foi uma parte importante da adoração em Israel, e aqui vemos uma chamada para expressar gratidão a Deus através da música. O louvor com ações de graças é um reconhecimento da bondade de Deus em nossas vidas. Cada vez que louvamos ao Senhor com gratidão, estamos proclamando que Ele é fiel e digno de toda a honra. Ele é o que cobre os céus de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, o que faz produzir a erva sobre os montes. Dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Estes versículos falam sobre a provisão de Deus para toda a criação. Ele é o Deus que cuida da terra, enviando chuva e fazendo a vegetação crescer, e também cuida dos animais, alimentando-os. O Senhor é o provedor de todas as coisas, tanto para o ser humano quanto para as criaturas. Isso nos ensina sobre a generosidade de Deus e como Ele sustenta todas as coisas. Devemos confiar nele para suprir nossas necessidades, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da criação. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus não se agrada da força humana ou do poder militar, é a força do cavalo aqui, mas Ele se agrada daqueles que o temem e confiam em sua misericórdia. A confiança na força própria ou em exércitos não impressiona a Deus. O que Ele valoriza é a reverência e a fé. O temor aqui não é medo, mas reverência, uma atitude de respeito e confiança no Senhor. Isso nos lembra que nossa segurança não está em nossas próprias habilidades, mas em nossa dependência de Deus. Louve Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, o que fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta. O salmista convoca Jerusalém a louvar a Deus porque ele fortaleceu suas defesas e abençoou seu povo.
Este louvor é uma resposta à paz e segurança que Deus trouxe à cidade. Depois do exílio, o povo de Israel valorizava profundamente a proteção divina sobre Jerusalém e a prosperidade de seus filhos. Em nossa vida, devemos louvar a Deus por sua proteção e provisão em nossas casas e famílias, reconhecendo que todas as bênçãos vêm dele. Ele envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã, espalha a geada como cinza, arroja o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Esses versículos descrevem o poder de Deus sobre a natureza. Ele comanda os elementos, neve, geada, gelo, e os faz obedecer à sua palavra. O controle de Deus sobre as forças da natureza é um símbolo de seu poder absoluto. Assim como ele comanda o tempo e as estações, ele também tem poder sobre todas as áreas da nossa vida. Podemos confiar que ele está no controle, mesmo nas situações mais frias e duras que enfrentamos. Mostra sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conheceram. Louvai ao Senhor. O salmista termina louvando a Deus pela revelação de sua palavra a Israel. Deus escolheu o povo de Israel para revelar seus mandamentos e decretos. Este foi um privilégio único, pois nenhum outro povo teve esse relacionamento especial com Deus. Isso nos lembra do valor da palavra de Deus em nossas vidas hoje. Assim como Israel foi abençoado com a revelação divina, nós também somos abençoados por ter acesso à Bíblia, a palavra viva de Deus. Então, povo de Deus, este salmo é um poderoso hino de louvor que nos lembra da grandeza de Deus como Criador, sustentador e protetor. Ele cuida tanto da vasta criação quanto de cada pessoa individualmente. Deus é poderoso o suficiente para controlar as forças da natureza e, ao mesmo tempo, ele é misericordioso. Glória a Deus! Agora, eu quero analisar com vocês o Salmo 148, que é um dos grandes hinos de louvor que compõem os últimos capítulos do livro de Salmos. Ele é uma convocação universal à criação inteira para que louve ao Senhor. Esse salmo é frequentemente chamado de hino cósmico, pois chama tanto o que está nos céus quanto na terra para adorar a Deus. Sua mensagem central é clara. Toda a criação deve proclamar a glória de Deus. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. O salmista abre o salmo com uma exortação clara e direta. Louvai ao Senhor. A palavra hebraica usada aqui para louvor é halel, que expressa júbilo e alegria. Desde o princípio, percebemos que este salmo é um convite à adoração a Deus que vem dos céus, das alturas. Historicamente, o povo de Israel via os céus como o lugar mais elevado e puro, onde habitavam os seres celestiais e a própria presença de Deus. O céu é o primeiro a ser aqui convocado a louvar. Isso nos ensina que a adoração começa com a percepção de que Deus está acima de tudo e de todos. Quando louvamos ao Senhor, nos unimos ao coro celestial que já o adora. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Agora o salmista chama os anjos e todos os exércitos celestiais para se juntarem nesse louvor. Os anjos, descritos nas Escrituras como mensageiros e servos de Deus, louvam continuamente ao Criador. Em passagens como Isaías 6, vemos a imagens dos serafins proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa convocação nos lembra que os seres celestiais já estão em constante louvor e nós, na Terra, somos chamados a nos unir a essa sinfonia celestial. Louvar a Deus é participar de algo maior que ultrapassa o tempo e o espaço. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. O salmista expande o convite ao louvor para incluir os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. Estes são os maiores símbolos da criação de Deus no céu. Desde os tempos antigos, as estrelas têm fascinado a humanidade e os israelitas, como outros povos antigos, viam os corpos celestes como manifestações do poder e da grandeza de Deus. O fato de que o sol, a lua e as estrelas são chamados a louvar nos ensina que toda a criação, desde o maior ao menor, existe para dar glória ao Criador.
Eles não são objetos de adoração, como algumas culturas faziam, mas participantes no louvor a Deus. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Aqui o salmista invoca os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus para louvarem ao Senhor. No pensamento hebraico antigo, o céu era dividido em diferentes camadas e as águas sobre os céus refere-se à separação das águas mencionada em Gênesis 1, versículos de 6 a 7. A ideia é que tudo que existe, mesmo as partes mais remotas e misteriosas da criação, estão convocadas a louvar ao Senhor. Isso nos ensina que não há parte da criação que esteja fora do alcance do louvor a Deus. Tudo foi feito para a sua glória. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Agora o salmista nos dá a razão para esse louvor. Deus ordenou e a criação aconteceu. Aqui vemos um eco do relato da criação em Gênesis 1, onde Deus cria o mundo simplesmente por falar. E disse Deus. Essa é uma frase repetida na narrativa da criação. Isso revela o poder soberano da palavra de Deus. Ele fala e as coisas existem. Para nós, isso é um lembrete de que toda a criação, incluindo nós, existe porque Deus quis que existíssemos. Somos obra de suas mãos. E nossa resposta natural deve ser louvar aquele que nos criou. E os confirmou para sempre, deu-lhes uma lei que não ultrapassarão. Deus não apenas criou o universo, mas também estabeleceu uma ordem imutável para ele. Isso se refere às leis naturais e cósmicas que regem o mundo. Deus é o legislador soberano e suas leis sustentam o funcionamento do cosmos. As estrelas seguem suas órbitas, o sol nasce e se põe, as estações mudam, tudo de acordo com o plano de Deus. Isso nos ensina que Deus não é apenas o Criador, mas também o sustentador do universo. Ele mantém tudo em ordem e essa ordem nos aponta para a sua fidelidade. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Agora o salmista desce dos céus para a terra e convoca todas as criaturas terrestres e fenômenos naturais para louvar a Deus. Desde as grandes baleias até os pequenos répteis, desde as montanhas majestosas até as árvores frutíferas, tudo na terra está incluído no convite ao louvor. Isso nos ensina que cada parte da criação, viva ou não, revela a glória de Deus e tem um papel na adoração a Ele. Mesmo as forças da natureza, como fogo e vento, cumprem a vontade de Deus. O homem moderno, meus irmãos, muitas vezes perde a conexão com a natureza, mas aqui o salmista nos lembra que tudo ao nosso redor é um reflexo do poder criativo de Deus. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, jovens e donzelas, velhos e crianças. Agora o chamado ao louvor se volta para a humanidade. Reis, príncipes, juízes, todos aqueles em posições de autoridade são convocados. Jovens e velhos, homens e mulheres, crianças, ninguém é deixado de fora. A adoração a Deus não é reservada a um grupo específico, mas é para todos. Esse versículo reflete a igualdade de todas as pessoas diante de Deus, independentemente de sua posição ou idade. Na comunidade de adoração, todos são bem-vindos e todos são necessários. Não importa quem somos ou o que fazemos. Nossa maior vocação é louvar ao Senhor. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso. A sua glória está acima da terra e do céu. Este versículo destaca o motivo supremo do louvor. O nome do Senhor é excelso e sua glória está acima de tudo. O nome de Deus representa sua essência, seu caráter, e é o único digno de adoração. Ele está acima de toda a criação. Historicamente, Israel tinha um profundo respeito pelo nome de Deus, ao ponto de não pronunciarem de forma leviana. E isso nos lembra que o louvor deve ser centrado em Deus, pois Ele é a fonte de toda a grandeza e glória. Nosso louvor deve ser reverente e honrar quem Deus é. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. O salmo termina com um destaque especial ao povo de Deus, Israel, como o povo chegado a ele. Deus exaltou o poder de Israel, restaurando-o após o exílio e fortalecendo-o como nação.
Aqui vemos uma expressão da relação de aliança entre Deus e seu povo. Para nós, este versículo nos lembra que Deus continua a exaltar seu povo, a igreja, chamando-nos para sermos seus representantes na terra. Somos o povo chegado a Deus por meio de Jesus, e nossa resposta deve ser o louvor constante. Então, meus irmãos, este Salmo 148 é um poderoso convite para toda a criação louvar ao Senhor. Desde os céus até a terra, desde os anjos até os animais, desde os reis até as crianças, todos são chamados a se unir em adoração ao Deus Criador. Ele é digno de todo louvor por sua grandeza, por seu poder e provisão. Como parte da criação, somos convidados a nos unir a esse coral cósmico de louvor. Que possamos responder a esse chamado com alegria, sabendo que nossa vida é um testemunho da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Agora chegamos ao Salmo 149, que é um convite jubiloso à adoração e ao louvor, mas também carrega uma mensagem profunda sobre o papel de Israel como o povo escolhido por Deus e sobre a vitória do Senhor sobre as nações. Ele começa com um chamado para que os fiéis cantem ao Senhor e, à medida que o salmo avança, ele se transforma em um hino de vitória. Vejam só: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Este versículo abre o salmo com um imperativo: louvai ao Senhor. Essa é uma exortação para que o povo de Deus cante um cântico novo. A ideia de um cântico novo sugere que algo especial e recente aconteceu. Algo que merece uma resposta fresca e jubilosa de louvor. Na história de Israel, novos cânticos eram frequentemente entoados após grandes vitórias, como o cântico de Moisés após a travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 15. Assim, o cântico novo pode ser um sinal de gratidão por uma nova intervenção divina. Na nossa vida, o cântico novo pode representar nossas experiências renovadas da graça e bondade de Deus, nos convidando a adorá-lo de uma maneira nova a cada dia. Amém, meus irmãos? Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Aqui o salmista nos lembra que a fonte da alegria de Israel está em seu Criador e Rei. O povo de Israel deve alegrar-se não apenas por suas bênçãos materiais ou conquistas, mas porque Deus os fez e os governa como rei. No contexto histórico, isso reflete o relacionamento especial de Israel com Deus, que os libertou da escravidão no Egito e os estabeleceu como nação. Para nós, isso também nos lembra que nossa maior alegria vem do nosso relacionamento com Deus, que nos criou, nos salvou e reina sobre nós. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe louvores com adufe e harpa. Este versículo expressa uma adoração que envolve todo o corpo. O louvor aqui é não apenas vocal, mas também físico, envolvendo dança e instrumentos musicais. A adoração no antigo Israel frequentemente envolvia a celebração corporal, como vemos no exemplo de Davi, que dançou diante da Arca da Aliança, conforme 2 Samuel 6, versículo 14. A adoração deve ser uma expressão completa de nossa alegria em Deus. Quando o povo de Deus reconhece a grandeza do Senhor, ele o louva com todas as suas forças. Para nós, isso sugere que nossa adoração também deve ser vibrante e cheia de vida, refletindo a alegria de conhecer o nosso Criador. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Aqui vemos um dos aspectos mais belos do caráter de Deus. Ele se agrada de seu povo. Ele não apenas tolera ou governa sobre nós com severidade, mas se agrada daqueles que são seus. O Salmo nos lembra que Deus exalta os humildes e mansos, adornando-os com a salvação. A salvação é vista aqui como uma espécie de coroa, um adorno que Deus dá aos seus servos fiéis. Historicamente, Israel experimentou essa salvação de maneira física, em batalhas e libertações. No Novo Testamento, vemos a plenitude dessa promessa em Jesus Cristo, que oferece a salvação eterna a todos os que são humildes de coração. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos. O povo de Deus é chamado a se alegrar na glória. Esta glória pode ser interpretada como a presença de Deus que enche os fiéis de alegria e paz, mesmo em seus leitos. Historicamente, esse versículo pode se referir à segurança e paz que Israel desfrutava após a vitória nas batalhas, quando podiam repousar em segurança.
Para nós, mesmo nas nossas noites mais escuras, podemos encontrar alegria e descanso na certeza da presença e proteção de Deus. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 gumes nas suas mãos. Aqui começa a transição de um cântico de louvor para um cântico de vitória. O alto louvor de Deus nos lábios dos fiéis é acompanhado pela espada de 2 gumes em suas mãos. Isso simboliza tanto a adoração quanto a batalha. E quando analisamos a história de Israel, vemos que Israel lutava em guerras em nome de Deus, e seus guerreiros eram chamados a manter o louvor em seus lábios enquanto lutavam. Para nós, a espada de 2 gumes pode simbolizar a palavra de Deus, conforme Hebreus 4, versículo 12, que é a nossa arma espiritual para lutar contra as forças do mal. Nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais, conforme Efésios 6, versículo 12, e fazemos isso com louvor e a palavra de Deus, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos. Este versículo pode parecer duro aos ouvidos modernos, mas é importante entendê-lo no contexto de Israel como o povo escolhido por Deus, que muitas vezes enfrentou nações que se opunham ao propósito divino. A vingança e castigo aqui são expressões da justiça divina sendo executada contra aqueles que desafiam o reino de Deus. No contexto histórico, isso reflete as batalhas de Israel contra nações inimigas. Para nós, entendemos que a justiça de Deus ainda está em ação, mas nossa luta é espiritual. Confiamos que Deus fará justiça contra toda iniquidade no final dos tempos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Este versículo fala da derrota completa dos inimigos de Deus. Reis e nobres, os governantes das nações, serão aprisionados e subjugados pela justiça divina. Israel experimentou isso literalmente em suas guerras e vitórias sobre as nações pagãs. No contexto espiritual, isso simboliza a vitória final de Deus sobre todos os poderes deste mundo que se opõem a ele. No fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, conforme Filipenses 2, versículos de 10 a 11. Para executarem neles a sentença escrita. Esta honra tem todos os seus santos. Louvai ao Senhor. O salmista conclui esse salmo afirmando que executar a justiça divina é uma honra dada aos santos de Deus, ao seu povo fiel. A sentença escrita refere-se à justiça estabelecida por Deus, que já foi determinada. Para Israel, isso significava cumprir a vontade de Deus nas batalhas e nas vitórias sobre as nações inimigas. Para nós, isso significa que temos a honra de participar da obra de Deus no mundo, não através da violência física, mas proclamando a verdade e a justiça divina em nossa vida e ações. Então, podemos notar que esse Salmo 149 é um poderoso chamado ao louvor, mas também uma lembrança do papel de Israel como agente da justiça de Deus no mundo. Embora algumas partes do Salmo possam parecer difíceis para a sensibilidade moderna, como eu já falei, ele reflete a profunda convicção de que Deus é soberano e que sua justiça prevalecerá. Para nós, o chamado ao louvor é ainda mais claro. Nossa adoração a Deus deve ser completa, envolvendo tanto nossos lábios quanto nossas vidas. E assim como Israel confiou na justiça de Deus, nós também confiamos que ele trará justiça e salvação ao mundo. Louvai ao Senhor. Que salmo lindo, né? E agora, meus irmãos, chegamos ao último salmo. O Salmo 150 é o grandioso clímax do livro dos Salmos, e possivelmente ele é atribuído ao grande salmista, o rei Davi. Ele é inteiramente dedicado ao louvor, uma explosão de adoração que nos chama a exaltar o nome de Deus com tudo que somos e com todos os recursos que temos. Cada versículo é um convite vibrante para louvar ao Senhor, destacando o que, onde, como e quem deve louvá-lo. Vejam só. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. O Salmo começa com uma convocação direta, louvai ao Senhor. Esse é o propósito fundamental da criação, adorar e glorificar ao Deus Altíssimo. O salmista nos orienta a louvar a Deus em seu santuário, no templo terreno, onde sua presença se manifestava. Mas também nos convida a louvá-lo no firmamento do seu poder, ou seja, em todo o universo, no céu que reflete a glória de Deus. Historicamente, os israelitas louvavam a Deus no templo, o centro da vida religiosa, mas a menção do firmamento amplia essa adoração para além das fronteiras de Israel.
Todo o cosmos é chamado a glorificar o Criador. Para nós, o santuário de Deus não está mais limitado a um templo físico. Nosso corpo, conforme ensina o Novo Testamento, é o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, versículo 19. Portanto, o nosso louvor a Deus deve ocorrer em todo lugar, a todo momento, refletindo o poder e a grandeza de Deus. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Por que devemos louvar a Deus? Este versículo responde com duas razões poderosas. Primeiro, pelos seus atos poderosos, as grandes intervenções que Deus realizou na história, como a criação do mundo, o êxodo de Israel do Egito e, acima de tudo, a redenção em Cristo. Esses atos mostram o poder e a misericórdia de Deus em ação. Em segundo lugar, devemos louvá-lo conforme a excelência da sua grandeza. Não louvamos a Deus apenas por aquilo que Ele fez, mas por quem Ele é. Sua majestade e santidade são incomparáveis. Quando refletimos sobre quem Deus é, nos damos conta de que Ele é infinitamente digno de todo louvor. A adoração deve ser uma resposta proporcional à sua grandeza. Ou seja, nunca será suficiente, pois Ele é maior do que podemos expressar. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Agora o salmo começa a listar os instrumentos usados no louvor. A trombeta, o shofar, era usada em ocasiões importantes e festividades solenes em Israel, especialmente para marcar momentos de celebração e vitória. Ela também anunciava a presença de Deus e o início de eventos religiosos. O saltério e a harpa eram instrumentos de cordas que evocavam melodia e harmonia, proporcionando um tom sereno e belo ao louvor. Historicamente, esses instrumentos eram comuns nas cerimônias do templo. O uso da música para louvar a Deus é um reflexo da beleza e da diversidade da criação de Deus. Em nossas vidas, também somos chamados a utilizar todos os recursos, música, arte, palavra, para adorar ao Senhor de maneira criativa e genuína. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Aqui o salmista introduz o uso de instrumentos de percussão, como o adufe, que era um tipo de tambor, e danças, que eram expressões físicas de alegria e celebração. A dança era uma parte legítima e espontânea da adoração no Antigo Testamento, como vemos em Davi dançando diante da Arca da Aliança, conforme 2 Samuel 6, versículo 14. A flauta e os instrumentos de cordas novamente trazem variedade à adoração, representando o uso de todas as forças musicais para louvar a Deus. Historicamente, Israel entendia que a adoração não era algo rígido ou frio, mas algo que envolvia emoção, corpo e alma. Esse versículo nos ensina que devemos nos entregar completamente no louvor, usando cada parte de nosso ser e tudo o que temos para expressar nossa gratidão e reverência a Deus. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Os símbolos eram instrumentos de percussão que produziam um som alto e penetrante, usados nas grandes celebrações. O salmista menciona os símbolos sonoros e os símbolos antissonantes, como se estivesse aumentando a intensidade do louvor, chegando ao auge de uma explosão sonora de adoração. Esta é uma imagem de uma celebração grandiosa e triunfante, como se o som pudesse ecoar até os céus. O uso desses instrumentos altos e ruidosos no culto nos mostra que o louvor a Deus não precisa ser silencioso ou discreto. Há momentos em que o louvor deve ser vibrante e cheio de entusiasmo. Devemos celebrar a Deus com todo o som que pudermos gerar, porque Ele é digno de cada nota, de cada batida, de cada som que proclamamos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Este último versículo é um chamado universal. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não apenas os instrumentos, não apenas os sacerdotes, não apenas Israel, mas todos os seres vivos, tudo que tem vida, tudo. Todos devem participar desse coro de louvor. Isso inclui a criação inteira, como vemos em outros salmos, como o Salmo 148. O propósito final de toda a criação é louvar ao seu Criador. Esse versículo é o ápice do Salmo e do livro dos Salmos como um todo. É o chamado final para que toda a criação adore a Deus. Nós, como seres humanos, temos uma responsabilidade especial nesse chamado, porque somos feitos à imagem de Deus e recebemos o fôlego de vida diretamente dele. Louvar a Deus é o maior ato que podemos realizar, porque nos alinha com o propósito da nossa existência. Amém, meus irmãos? Então, povo de Deus, este Salmo 150 é uma sinfonia de louvor
que envolve todos os aspectos da criação, chamando todos os seres e instrumentos para adorar ao Senhor. Ele nos ensina que o louvor a Deus deve ser abrangente, alegre e completo. Este salmo, que conclui o saltério, nos lembra que, acima de todas as nossas preocupações e necessidades, nossa vocação mais elevada é adorar a Deus. Seja em momentos de alegria ou tristeza, em celebrações ou lutas, somos chamados a louvar ao Senhor. Ele é o Criador, o Salvador e o Rei soberano. Então, louvar a Deus é o nosso privilégio e nosso dever, e é algo que faremos por toda a eternidade. Que possamos viver, meus irmãos, cada dia com um coração cheio de louvor, utilizando tudo que temos e somos para glorificar aquele que é digno de todo louvor. Louvai ao Senhor! Que grande privilégio é poder estar na presença de Deus juntos, estudando a palavra da vida e orando. Sim, agora nós iremos orar, pois o nosso Deus ouve a nossa oração quando clamamos com sinceridade e confiança de que Ele conhece todas as coisas e pode fazer todas as coisas. Amém? Ore comigo. Pai amado, Senhor dos céus e da terra, nos achegamos a Ti agora em oração, baseados na Tua palavra, como nos Salmos 144 até 150 que acabamos de estudar. Estamos aqui com os nossos corações, Senhor, gratos a Ti, cheios de louvor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, aquele que treina nossas mãos para a batalha e nos concede vitória. Te louvamos por seres nosso escudo, por nos guardares do mal e por Tua fidelidade que se estende sobre todas as gerações. Senhor, pedimos que derrames Tuas bênçãos sobre todas as áreas de nossas vidas. Que a Tua graça esteja sobre nossos lares, nossos relacionamentos, nossos trabalhos e nossos estudos. Dá-nos a sabedoria que vem do alto para tomarmos decisões segundo o Teu coração e guia-nos em retidão. Assim como os salmistas cantaram, que possamos também ver o fruto da Tua bondade manifestar-se em nós e através de nós. Pai, clamamos também pelo futuro de nossa nação. Rogamos que Tu estendas Tua mão poderosa sobre os governantes, líderes e cidadãos, trazendo justiça, paz e reconciliação. Que o Teu Espírito Santo sopre sobre o nosso país, transformando corações endurecidos e restaurando a verdade em todas as esferas da sociedade. E, Senhor, não podemos esquecer de nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguição em várias partes do mundo. Como nos Salmos, onde o Teu povo clamava por libertação e proteção, intercedemos pela igreja perseguida. Fortalece-os na fé, sustenta-os em meio às adversidades e que possam sentir Tua presença consoladora em cada momento de aflição. Guarda-os de todo mal e, se for da Tua vontade, Senhor, que sejam libertos de seus opressores para que possam louvar o Teu nome em liberdade. Ó Deus, louvamos a Ti por todas as Tuas obras maravilhosas e, com os salmistas, declaramos que tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Que a Tua glória encha nossas vidas e que possamos continuar exaltando-Te em cada passo do caminho. É em nome de Jesus que oramos, pelo poder do Teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Amém. Povo de Deus, chegamos ao final desta jornada pelos Salmos. Que bênção foi percorrer cada salmo deste livro tão rico, com cânticos que elevam a alma, consolam o coração e nos conectam à presença de Deus. Mesmo que estejamos encerrando esse estudo, a palavra de Deus continua viva e o nosso chamado a seguir, aprendendo e crescendo na fé, permanece. Convido vocês, a cada um de vocês, a continuarem nos acompanhando aqui no canal, toda quinta e domingo, pois estamos analisando a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, um conteúdo exclusivo aqui no canal, a Bíblia toda. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.